da tua palavra, em nome de Jesus. Receba o céu seu, Caspal, que é para Jesus. Recebam todos a paz do Senhor. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. No livro do Gênesis, muito obrigado. Livro do Gênesis, capítulo 26. Livro do Gênesis, capítulo 26. Enquanto você localiza, quero louvar a Deus por essa oportunidade. Convite do nosso mano, brother, pastor Rafael. Tá? Deus abençoe os pastores presidentes desta obra. Deus abençoe essa igreja, essa casa. Ali um irmão também, Juninho, te amo. Sua mãe, amo essa família, né? Sempre com muito carinho ele nos recebe. Quero trazer também um abraço do nosso pastor Marcelo Roque, e a nossa pastora Vivi Amorim. Somos ali da comunidade evangélica Tempo Novo, no Pechincha, Jacarepaguá, né? Como o Rafael falou, eu costumo dizer que eu moro no Salmo 46, verso 4. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. E de Deus lá, irmão, é só os crentes e o nome. Meu Deus do céu, negócio lá. Esses dias um pastor me ligou, falou, Rodrigo. Falei, ô pastor, achei que ele ia me convidar para pregar. Ele, tô vendo a sua casa aqui agora. O mosquito fofoqueiro tá mostrando ela. Jesus, crente não tem paz, né, gente? Meu Deus do céu. Mas Deus é bom. Quantos acharam o texto, digam amém. Capítulo 26, versículo 1 diz assim: E havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Verso 2. E apareceu-lhe o Senhor, ele disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Pula para o verso 6, diz assim: Assim habitou Isaque em Gerar. Mas o segredo está lá no versículo de número 12. Vamos ler? Versículo de número 12. Que diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Eu escutei um glória bem longe. Eu vou repetir. O meu amigo ali falou que crê. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Senta dando aquele glória bem gostoso para Jesus. Pretendo não demorar.
Até porque eu moro logo ali, né? Moro logo ali, né? Tem que voltar hoje. Deus abençoe, tá, filho? Palavra forte. Segundo a Bíblia, antes de Abraão morrer, Abraão vai fazer a separação dos seus bens. E você sabe, como a maioria aqui eu acredito que sabe, que Isaac não era o único filho de Abraão, mas já estava destinado a ser o possuidor da promessa. Abraão faz a divisão das terras, mandando alguns filhos para o Oriente, mas estabeleceu que Isaac ficasse nos territórios de Canaã, a qual era a promessa que o Senhor já tinha lhe reservado. Segundo a Bíblia, após a morte de Abraão, Isaac vai habitar em uma região conhecida como Laaroi. E esta terra existia, Júnior, um poço. E o poço, ele tinha os seus significados. Quem era possuidor de um poço era alguém próspero. Quem possuía um poço era visto como alguém de poder. Só que, segundo a Bíblia, vai chegar um tempo, e eu costumo dizer que nós estamos sempre preparados para multiplicar, para somar, e nunca estamos preparados para diminuir ou perder. Só que a Bíblia diz que chegou um tempo, e esse tempo foi um tempo de fome. E todas as vezes que esse tempo chega, ele é tanto de abalar as estruturas, porque ela carrega consigo também a morte. E esse tempo chegou para este homem, para Isaac. Quando a fome chega em Laaroi, aonde Isaac habitava, junto a um poço, ele decide não mais permanecer naquele ambiente. Então o texto diz que ele pega a sua família e agora ele vai se mudar para uma região por nome de Gerar. A ideia que Isaac tem é que ele mudando de local, o ambiente seria diferente. Porque muitas vezes a gente pensa que o ambiente ele é influenciador daquilo que nós estamos atravessando. Mas existem coisas na nossa vida que são propósitos. E propósitos não podem ser pulados, tem que ser passados. E geralmente, meu amigo, os ambientes era colocado o nome daquilo que elas produziam. Se o nome dela é Gerar, então se entende que aquela terra é uma terra que tem uma facilidade de trazer uma prosperidade para quem habita nela. Só que, pastor Rafael, isso aqui mexe comigo.
Porque quando Isaac se muda, achando que aquela terra produz por causa do seu nome, a Bíblia diz que a fome também estava lá. Então a gente percebe o que adianta ter nome de Gerar, mas a fome está lá também. Oh, glória. Senti ele aqui. Tem nome que gera, meu amigo, mas quando Isaac pisa lá, ele percebe que carrega o nome, mas não tem a essência que o nome carrega. Isso aqui me traz uma preocupação, porque tem gente que vive pelo nome, mas já perdeu a sua essência. Só que tem gente que não tem nome, mas ainda carrega uma promessa. Eu vi 3 mãos, eu vi 4 mãos levantadas, eu vou de novo. Tem gente que não tem nome, mas ainda carrega uma promessa. Quem tem mão para levantar, joga lá no terceiro andar. Faz aquele barulho de glória a Deus. Tu não pode ter nome, mas tu tem promessa. Eita, meu Deus. Não vou demorar. Não vou demorar. Só que chega em Gerar. Tem nome, moço? Mas não tem a essência do nome que... Uma coisa que Deus não gosta é eu querer mostrar ser aquilo que eu não sou. João escrevendo a sua carta em Apocalipse, olha o que ele diz de uma igreja: tem nome que vive, mas está só que quando Isaac vê aquele estado, Isaac diz: aqui também eu não vou ficar. A ideia de Isaac agora, mano, é descer para o Egito. E quando o moço Isaac decide descer para o Egito, versículo de número 2 está escrito assim: e falou o Senhor com Isaac. Isso aqui mexe comigo, que é a única palavra que a gente não quer ouvir de Deus. E o que a gente não quer ouvir de Deus? Não. A gente vem para esse culto, mano, para adorar, para Deus dizer sim. A gente vem na expectativa de sair daqui, meu mano, com o sim de Deus. Mas quem carrega uma promessa precisa entender que o não de Deus também tem que ser aceito. Estou sentindo Deus aqui. E cá para nós, o único lugar que não tinha fome era justamente no Egito. Só que Deus desceu para dizer para Isaac, dizendo: não desce. O que mais ou menos Deus estava querendo dizer para Isaac é o seguinte: todo mundo pode, mas você... Por que Isaac não pode? Porque Isaac carrega uma promessa. E quem tem promessa
promessa não tem pacto com o Egito mais. Segura a mão dessa pessoa que o meu amigo deu um glória ali bem forte. Segura a mão deles. Diga para ele, o sim de Deus é bênção. Diga mais, o não de Deus é livramento. Deus está dizendo não para não te perder. Deus está dizendo não para te preservar. Só quem tem mão para jogar lá no alto e liberar um glória bem forte, porque o diabo achou que tu ia pisar no Egito, mas de lá Deus te arrancou e está dizendo, para lá tu não volta mais, para lá tu não pisa mais, lá não é o teu lugar mais. Eita. Aleluia. Meu Deus. Eu tô sentindo ele aqui. Mais uma vez, irmão, agarra a mão desse crente aí. Chacoalha ele e diga, pra você não. Não, diga mais forte, pra você não. Grita pra ele conforme se o Pix ia cair na tua conta agora. Pra você não, minha filha. Deixa quem quiser sair. Deixa quem quiser se desviar. Deixa quem quiser ir embora. Mas você vai permanecer aonde? Oh meu Deus. Oh meu Deus. Botar o café aqui, vai virar vigília. Meu Deus, que é isso? Faz comigo não, gente. Quer me agradar, me dá café, gente. Mas pra gente não perder a mensagem, olha pra esse crente e diga, pra gente é não. Porque tem, irmão, eu não sei vocês, mas tem hora que eu caio no questionamento e falo, Jesus, todo mundo pode. Quando chega a minha vez, todo mundo vai, Jesus. Quando é eu? Só que, moça, eles não carregam o que a gente carrega. Jesus. Só que eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. É que Deus disse não. E não é só o não que Deus diz. Deus diz permanece. Aonde eu te coloquei. Só por causa do tô entendendo da irmã, segura a mão desse crente, segura. Segura, chacoalha ele. Diga para ele, mas ele também garante. Diga para quem está do seu lado, mas ele garante. Diga, sabe por quê? Porque ele disse não para Isaac, mas disse, serei contigo. Diga para quem está do teu lado, a raiva do diabo é que ele achou que Deus ia dizer não e ir embora. Só que Deus diz não, permanece, mas eu serei contigo. Pode armar cilada, ele é contigo. Pode armar cova, ele é contigo. Pode tramar contra a gente, que ele tá com a gente, Rafael. Aí 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei.
Tô sentindo ele aqui, gente. Fica, Isaac. Mas eu vou ser contigo. Tem mais. Não quero ninguém parado. Peregrina. E o termo dessa palavra peregrinar é estar em movimento. Tia, a lógica de Deus é diferente da nossa. Porque Deus está mandando ele se movimentar em um ambiente que está seco. É Deus dizendo, Isaac, eu sou tão contigo que o ambiente pode estar seco, mas o seco não pode te parar. Paralelo a esse texto, profeta. A gente vai lá para Ezequiel, capítulo de número 37. Qual é o cenário, missionário? O vale cheio de ossos sequíssimos. Aí o Espírito pega Ezequiel e diz que põe ele no meio do vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Quando Ezequiel vê aquele cenário, moça, o cenário é paralisador, porque tem cenário na nossa vida que vem para paralisar a gente. Só que olha o que Ezequiel diz: e ele me fez. O que Ezequiel estava dizendo, pelo cenário eu parava, mas quem me colocou lá está dizendo, eu quero que tu se movimenta. Está todo mundo parado, caído, Ezequiel, mas eu te coloquei lá, não é para tu parar, é para... Olha que eu não vou demorar. Peregrina, porque eu serei contigo. Versículo de número 12 para a gente fechar. E semeou Isaac. Naquela mesma terra. Só que aquela terra ali, o rei é Abimeleque e é dos filisteus. E Isaac está numa terra que não era dele, só que foi a terra que Deus mandou ele ficar. E Deus mandou que ele estivesse em movimento. Aí o texto diz, versículo 12, e semeou Isaac naquela mesma, porque Deus está provando para a gente que para nos abençoar ele não precisa tirar da terra que a gente está. Porque a gente condiciona a bênção de Deus no lugar que a gente habita. Irmão, o nome é a cidade de Deus, mas tu acha que eu queria morar lá, meu filho? Eu já falei para Deus, Deus, me dá uma condição de eu ser vizinho da cidade de Deus. Aonde? Na Barra da Tijuca. Só que para Deus fazer, ele não precisa tirar eu de lá. Deus tem até a capacidade de me colocar lá, mas Deus falou comigo, primeiro eu vou ter que fazer com você aqui. Porque Deus não está condicionado a espaço. Deus não está condicionado à minha situação, ô glória. Aí Isaac vai semear. Eu imagino Isaac semeando. Só que a terra está seca, gente.
E o problema não é quem semeia, Ju. O problema é que não tem coragem de semear onde tu está semeando. Sempre vai querer desmotivar quem está na fé. A Isaac está semeando. Eu imagino, minha irmã, os moradores de Gerar dizendo: Isaac, tu tá doido. Tá jogando semente fora. Só que eu aprendi, mano, que quem tem boca fala o que quer. Mas quem tem ouvido ungido só ouve aquilo que Deus fala. Não vai dar certo, Isaac está semeando. Não vai produzir, Isaac está semeando. Não vai abrir a porta, Isaac está semeando. Vai morrer, Isaac está semeando. Não vai dar certo, Isaac está semeando. Vai separar, Isaac está semeando. Não vai casar, Isaac. Tem algum Isaac de Deus aqui nessa noite que acredita nessa palavra profética? Já que tu acredita, joga a mão lá no terceiro andar, que eu vou liberar. Diz a Bíblia que Isaac semeou naquela mesma terra. Lá vai e colheu. Toca a mão no ombro de quem está do teu lado. Toca a mão nele, balança ele, balança ela e diga: tu acredita? Tu acredita mesmo? Tá chegando um tempo de colheita para a DEFAC aqui nessa noite. Olha lá, olha lá, olha lá. Só quem acredita. Eu vim pregar para alguém que o diabo tá dizendo: desiste, para. Mas ela tá dizendo: eu vou colher a promessa. Eu vou... Me ajude a pregar, irmão, para me encerrar. Segura a mão desse crente mais uma vez. Segura, segura, segura ela. Já tem gente balançando. Balança esse crente com fé. Balança, balança, balança. Diga: tá preparada. Diga: tá preparado. Eu não sei quem vai pegar, pastor Rafael. Aí o versículo diz assim: semeou naquela terra e colheu, irmã. Não foi em 2027. Não foi em 2028. Foi em 2026. Olha lá, olha lá, olha lá. Deus está dizendo para alguém que vem aqui: é esse ano ainda. Eu vou abrir a porta, o milagre vai chegar, a providência. Um minuto de glória para quem acredita, vai. Um minuto de glória para quem acredita. É esse ano Deus vai libertar. É esse ano Deus vai salvar. É esse ano. Tem gente que está acreditando e está adorando. Tem gente que está acreditando e adorando. A DEFAC vai colher em 2026. Não tem tranca-rua, não tem diabo, não tem pombagira. Essa igreja vai colher esse ano. Esse ano é o ano da colheita. Eu estou pregando para quem acredita. Para quem acredita, joga a mão no terceiro andar. Dá 3 glórias do tamanho da tua vitória que você quer receber aqui. Eu vou terminar que eu quero tomar o meu café. Não mudou de terra. Irmão, isso aqui, irmão, é extraordinário. Por quê, Júnior? Por quê? Ninguém que semeia colhe no mesmo ano. A colheita é sempre no ano depois. Só que, minha irmã, Deus está dizendo: Isaac, tu me obedeceu,
que o que era para acontecer no ano seguinte, eu vou fazer acontecer ainda esse ano. E para a gente terminar, Ju, olha a colheita, Rafa. E colheu 100 vezes. Tem alguma coisa errada. Porque o que a Bíblia está dizendo, que a colheita foi maior do que o plantio. Pastor, o extraordinário de Deus é tanto que surpreende aquele que tem fé naquilo que Deus falou. É a última vez que eu peço, segura a mão desse crente, segura. Mas, irmão, segura com fé. Diga para esse crente, esse ano é o ano do extraordinário de Deus. Para minha vida e para tua vida. Diga, tu acredita? Vai ser tão extraordinário que Deus vai surpreender a gente. Vai chegar coisa que tu não pediu. Deus vai enviar da onde você nem esperava. Enquanto eu estou falando aqui, pastor Rafael, eu vejo portas sendo abertas aqui nessa igreja. É Deus dizendo, irmão, eu vou surpreender o meu povo. Aqui nada é fac. Só quem acredita vai liberar o glória do tamanho da vitória que quer receber. Rafa, bota aí pra mim, por favor. Aleluia. Eu vim pregar que o ano do extraordinário não é no ano que vem. Amiga, esse. Só que só pode colher, moça, quem semeia. Porque, irmã, quem não semeia nada, não colhe. Só que, moço, eu termino aqui minha fala dizendo que nem todo mundo está preparado para ver o Senhor fazer a gente crescer. Porque, moça, zombaram do plantio dele. Zombaram, mano. Terra seca? Como é que produz em terra seca? Agora os mesmos que zombaram tá vendo Isaac crescer. Porque escuta uma coisa. Tem gente que quer ver a gente bem, mas não estão preparados para ver a gente melhor do que eles. Fica triste que eu vou falar, não? Quando começarem a ver o seu crescimento, vão te expulsar da terra. E não fica triste não, moço. E o pior de tudo é que não são de fora, não. São os de dentro. Mas aquele que mandou ficar no período da seca é aquele que garante. Ai.
Irmão, Deus só fez eu sair lá da cidade de Deus para dizer isso aqui, profeta. Não é ano que vem, irmão. É ainda esse. É esse ano, irmã. Pode chorar mesmo, pode chorar. Porque o que Deus tem para realizar na sua vida não é ano que vem, não. É esse ano. Está disposta a semear? Está disposta, irmã, a semear? Porque eu tenho certeza que se a senhora semear no campo da fé, a senhora vai colher. Ai, eu tô sentindo ele aqui. Porque tem uma coisa que eu carrego comigo, que quando Deus quer, Deus faz. Passando uma seca terrível. Terrível. Financeiramente. A geladeira lá em casa parecia até boate, gente. Só luz e fumaça. Com 2 filhos. E filho de crente, irmão. Meu Deus do céu. Não é devorador que nossos filhos é benção. Irmão, mas eles são a máquina mortífera de comer. Meu Deus do céu. É. E Rafael sabe, é um amigo. Longas datas. Aonde Deus, Júnior também, onde Deus proporciona a gente pisar os nossos pés. Eu não sou de cobrar R$1. Não cobro R$1. Eles sabem. Só que o Deus que fala pra gente ficar é o Deus que garante. Há muito tempo que eu não vi um amigo de Queimados. Irmão, e lá é tão longe que tá Queimados. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ainda fui lá, profeta. Peguei o parador. Irmão, aquele dia Deus estava testando a minha paciência. Cheguei lá, preguei, benção. Voltei. Só que eu perdi o contato com ele. Como eu moro na Cidade de Deus, agora eu trabalho na Bandeirante. Encontrei ele, irmão, tomando um caldo de cana com pastel. É forte, é? E eu vou logo naquele que o rodízio é de caldo de cana, irmão. Ei, meu Deus do céu. Eita, Jesus. Aí que o negócio fica sério. Ele me encontrou, Rodrigo, e aí, paz, tudo bem? Tô trabalhando aqui agora, tô morando aqui perto. A gente trocou contato. Aí ele me mandou uma mensagem e falou, mano, tem como tu pregar no culto que meu patrão vai fazer? Eu falei, claro. Ele, cara, é a tua cara, doido, louco. Eu falei, ih, meu Deus do céu, então é minha cara mesmo, é isso aí mesmo. Aí ele foi, me chamou para pregar. Só que, irmão, até naquele dia eu estava numa prova terrível. Eu estava tão na prova, irmão, que eu fui trabalhar, eu olhava marmita, nem a marmita eu tinha. Aí quando a gente não tem marmita, a gente corre pro pastel e caldo de cana. Come um pastel e toma 30 copos de caldo de cana. Aí ele falou, mano, eu vou te buscar aí, valeu? Eu falei, beleza, tá fechado. Aí ele foi me buscar, profeta. Aí quando eu cheguei, era num condomínio no Recreio. Aí entramos pelo condomínio, irmão. Parecia até um parque aquático, o condomínio, irmão. Irmão, cheio de negócio de água, irmão. Cheio de negócio de água pra lá, água pra cá. Eu falei, ainda bem que eu não trouxe meus filhos. Meu Deus do céu. Você vê água, meu irmão, acha que é peixe. Quando eu cheguei no suposto culto, irmão, já cheguei comendo picanha maturada. Ah, irmão, juntou a fome com a sede de comer, irmão. Quer mais? Pode descer, velho. Com gordura, né não, varão?
É, mas exaltação, irmão. Para quem comeu pastel de tarde, agora que eu vou dar lugar. Eu falei, que culto é esse aqui, Jesus? Que eu já tinha comendo picanha. Jesus, fica quieto, meu filho, recebe. Eu falei, amém, pode mandar mais. Aí acabou, come e bebe. Eu falei, já acabou, Jesus, calma aí. Trouxeram um teclado, botaram o pessoal para cantar, falaram, agora tu prega. Preguei, irmão, preguei. Acabou o culto, picanha de novo. Eu falei, ô Jesus, tu é fiel, meu pai. Eita, Jesus. O homem chegou, cheio de autoridade, pastor. Me dá seu pix e cala a boca. Que prazer o que eu falei na mente. Quem é ele para falar assim comigo? Mas eu obedeci. Eu quero de novo também, irmão, é forte. Aí ele, já fiz aí, hein? Aí eu por dentro, quem é esse cara? Mas obrigado. Aí fica aquele negócio, profeta. Abre ou não abre, 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 abre ou não abre. Irmão, foi a luta da carne com o espírito. Abre ou não abre, abre ou não abre, abre. Vou abrir nada, me segurei, irmão. Obrigado, profeta. Obrigado. Falei com ele, pai. Me deixou em casa. Olhei para um lado, olhei para o outro. Não tem ninguém me vendo. Nisso eu estava com a dívida de R$1.000. Quando eu olhei, irmão, não sabia se eu dava glória. Não sabia se eu rodava. Dei mais uma olhada para ver se não tinha um satanás do lado para roubar minha bênção. Quando eu abri, profeta, R$2.000. Segura a mão desse crente aí, a última vez que eu peço. Levanta a mão dele e diga, tu vai colher, minha filha. E o diabo não vai roubar nada que é teu. E hoje ele vai ter que liberar aquilo que ele estava querendo segurar, o que é teu. Deus vai te honrar ainda esse ano. Fui pagar quem eu tava devendo, irmão. Que o combinado era pagar metade. Fui cheio de marra. Vem pagar a minha metade. E eu sou homem de pela metade, rapaz. Comigo o negócio é por inteiro. Toma aí 3.000. Cheio de marra, comiu de lambuja ainda. Mas quem é casado é lascado. Eita, Jesus. Falei com a mulher, irmão. A mulher já tinha feito até conta com o dinheiro. Que eu vim te dizer que Deus honra a nossa obediência. Se ele vai para o Egito, meu irmão, ele não ia colher. Então a colheita depende mais da nossa obediência do que de Deus. Termina aqui agora. Bate na mão de 3, 4 crentes e diga, a gente vai colher esse ano. E agradeça a minha oportunidade. Eu vou colher tomando café, gente. Nessa noite tem algum corajoso, alguma corajosa para Jesus? Você que ouviu essa palavra.
e você sabe que o Senhor falou contigo e que tu precisa fazer uma aliança com o Senhor urgentemente, saia do seu lugar, porque nós queremos orar por você. Você que ouviu essa palavra e deseja receber ao Senhor, na verdade é o Senhor que recebe a gente. Tem alguém que quer aceitar a Jesus nessa noite? Não estou pedindo para você mudar de roupa. Não estou pedindo para você parar de fazer nada que tu faz. Estou te perguntando se você quer Jesus nessa noite. Meu saudoso pastor Josias, ele disse: Rodrigo, a gente só precisa de Jesus. E quem precisa de Jesus não precisa largar nada. Aí ele mexeu com a minha mente. Eu falei, calma aí, nunca aprendi assim. Eu aprendi que quem aceita Jesus tem que largar. Ele falou, não, Rodrigo. Porque quando a gente aceita Jesus, aquilo que nos prendia é que tem que nos largar. O que eu preciso fazer, amigo? É só aceitar Ele. E aquilo que me prendia, Jana, me larga. Tem alguém nessa noite? Tem alguém? Algum corajoso, alguma corajosa? Irmão, não dói. Não dói. Não dói. Tem que pagar nada. É de graça. Mas posso te falar? Será a melhor decisão da sua vida. A melhor. Tenho vivido milagres. Tenho visto milagres até na minha casa. Na vida do meu irmão. E olha que ele nem é crente, hein? Mas até ele recebe milagre. Que a minha casa é um ambiente de milagre. Tem alguém para Jesus nessa noite? Irmão, tem que aplaudir Jesus bem forte. Bem forte. Vem para cá, para frente. Isso. Fica com vergonha não. Que a gente que está aqui, a gente já fez a mesma coisa. Tem mais alguém, irmão? Tem mais um corajoso, alguma corajosa? Tem não? Não tem? Tem mais alguém? Tem mais um corajoso, alguma corajosa? Irmão, Deus é terrível, gente. Deus faz a gente acessar o inacessável. Tem mais uma aqui, você pode aplaudir a Jesus, irmão. Porque Deus é bom. Eu aprendi que Deus é bom, paga bem o diabo que não presta. Tem mais alguém? Deus quer mudar a tua vida, mudar a tua história. Mudar a história da tua casa. A gente já vai orar, hein? Tem mais alguém? Porque Deus é tão poderoso, profeta, que faz a gente acessar o inacessível. Mais alguém? Então vamos orar por essas vidas? Alguém aqui faz o apelo? Ou pode orar? Então vamos orar. Deus, aqui está, Senhor. Essa jovem, essa moça, que vieram diante do teu altar, como prova viva
reconhecendo que depende de ti. E nessa noite eu te peço com muito carinho que o Senhor apague o nome delas do livro da morte e escreva o nome delas no livro da vida. Que a partir de hoje, Senhor, elas possam firmar um compromisso com o Senhor. Porque o Senhor nessa noite está firmando um compromisso com elas. Senhor, guarda essa jovem, guarda essa moça. Não deixe que nada roube a palavra que elas receberam aqui. Os louvores que foram entoados, Senhor, diante desse altar. A palavra que foi liberada, Senhor, sobre elas. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu sei que se elas pegar na sua mão, Pai, talvez elas podem soltar. Mas se o Senhor pegar na mão delas, Senhor, o Senhor não solta nunca mais. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dê livramento, Senhor. Senhor, os convites que vêm, Senhor amado, através do Egito. Elas não pertencem mais ao Egito, Senhor. Não. Elas são de Canaã, da terra da promessa. Senhor, toma a família, toma os parentes, toma a casa. Senhor amado, que através dela, Senhor amado, o Senhor possa trazer um por um. E o teu nome ser glorificado. Sustenta. Dá vitória. Em nome de Jesus. Aplaude a Jesus.